Olá, meu nome é Donizete Tokarski, eu sou consultor em bioeconomia e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial aqui. Nós vamos falar com uma pessoa que é doutora em Química, ela é doutora pela Universidade de Virgínia, ela é professora associada do Senai Sematec, lá da Bahia, e também ela é a coordenadora do curso de mestrado profissional em desenvolvimento sustentável da Universidade Senai Sematec. Estou falando aqui de Lília Guarieiro, que é uma pessoa extremamente qualificada no desenvolvimento tecnológico. Tudo bem, Lília? Como é que você está? Donizete, um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês do Agro Energia Agro. Muito bem. Lília, o que é o Senai Sematec? O Senai Sematec, ele é um centro tecnológico avançado, um dos maiores centros avançados do Brasil para o desenvolvimento de inovação e tecnologia, com foco no desenvolvimento da indústria brasileira, né? Tá, e o que ele faz para a sociedade? Como é que é, qual que é o papel do Senai Sematec? Bom, o Senai Sematec, ele integra um centro tecnológico com uma universidade e uma escola técnica que juntos, dentro desse ecossistema, nós atuamos de forma a trazer, né, a inovação para a indústria brasileira e também toda uma formação de recursos humanos, desde a escola técnica até níveis de mestrado, doutorado, para que toda essa formação possa estar somando ao time industrial para o avanço, né, do Brasil no caminho aí de novas tendências, abraçando todas as questões que hoje nós estamos aí com os desafios. Então, tudo isso, nós, junto com as 44 diferentes áreas de atuação do Senai Sematec, nós estamos prontos para ajudar nos problemas atuais e nos problemas futuros que a indústria nos demanda. E quais são os principais eixos de trabalho do Senai Sematec lá da Bahia? Bom, dentre todas as áreas, a gente pode destacar, todas são importantes, porque nós trabalhamos num ecossistema integrado, né, onde cada demanda que nós recebemos, todas as áreas se juntam para trazer soluções para esses problemas, né? Então, temos áreas, desde áreas de robótica, química, petroquímica, automotiva, energias renováveis, gestão ambiental. Então, são 44 áreas que juntas trazemos soluções de formação e desafios tecnológicos para a indústria. Muito bem, quer dizer que se eu tiver um problema tecnológico, a gente pode levar isso para o Senai Sematec, eu levar um desafio tecnológico, por exemplo, se eu tiver uma indústria, uma agroindústria, se eu for um produtor rural, né, que aqui nós estamos no campo da energia e do agro. Se eu for um produtor rural, que eu tenho um desafio tecnológico para fazer, o Senai Sematec pode atender a essa necessidade? Nós atendemos, primeiramente, nós recebemos toda a demanda e os problemas, as dores que o setor agro ele vem enfrentando, e com isso, desde pequena, média e grandes empresas e indústrias, trazem essas dores para nós, onde todo o nosso time, composto por todas as áreas que nós temos, identificamos, discutimos os problemas e tentamos trazer possíveis soluções que juntas escolhemos aquela que deve ser utilizada no desenvolvimento da tecnologia, da inovação para solucionar o problema identificado. E esse custo desse desenvolvimento, o indivíduo ou a empresa que levar esse desafio para lá, ele vai bancar esse custo sozinho? Como que funciona isso? Donizete, essa pergunta é muito interessante porque muitos empresários, gestores, não têm ainda ciência
das instituições de fomentos que temos hoje no Brasil, que podem apoiar a inovação em seu empreendimento, na indústria, onde o Brasil tem vários programas de financiamento. Um deles de destaque, a gente pode destacar aqui em Embrapi, onde nós do Senai Cimatec somos uma unidade piloto de destaque, onde esse recurso ele pode ser utilizado e deve ser utilizado para trazer inovação para a indústria. Então, uma vez identificada a questão problema, nós identificamos possíveis tecnologias que podem estar solucionando esse problema e, identificada, de fato, a inovação que vai ser gerada dentro desse problema, nós podemos acionar esse recurso, que é do governo, para que parte do custo de desenvolvimento seja absorvido por essa agência de fomento. Então, assim como em Embrapi, existem outras agências de fomento também que nós podemos estar utilizando no desenvolvimento para que a pesquisa a ser desenvolvida, o custo dela não seja só para o empresário, para a indústria, para a empresa absorver. E com isso a gente pode avançar, acelerar, né, o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Doutora, esse Senai Cimatec funciona lá na Bahia, em Salvador e em Camaçari, não é verdade? Ele só atende aquele estado, a demanda daquele estado? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Donizete. O Senai Cimatec hoje, a sede do Senai Cimatec hoje é em Salvador, na Bahia, mas o Senai Cimatec ele tem várias outras unidades, né, na Bahia. Uma unidade de destaque, por exemplo, como que você comentou aí em Camaçari, que é o nosso Cimatec Parque, que é um parque direcionado para a inovação da indústria, onde nós recebemos várias indústrias, empresas, startups, universidades, para que todas essas instituições possam utilizar dos nossos recursos, juntamente com o nosso time de especialistas, para desenvolver a inovação e a tecnologia dentro de cada um dos setores. E uma das unidades de destaque, né, que tem toda a relação com a energia agro, é o nosso Cimatec Sertão, né, que está no sertão da Bahia. É uma unidade que visa o desenvolvimento do semiárido brasileiro de uma forma global. E ele está localizado lá justamente por ser, né, um local que tem uma região bastante extensa do semiárido, onde desenvolvemos vários projetos de pesquisa e temos ali uma disponibilidade diária para vários desenvolvimentos e testes, né, de tecnologia e inovação. E qual que é o corpo técnico do Senai Cimatec? São pesquisadores que são contratados eventualmente, são já do corpo técnico efetivo do Senai Cimatec, são doutores, qual o nível de formação, o que nós temos lá de competência, vamos chamar assim, instalada lá no Senai Cimatec? É muito interessante essa pergunta, porque o nosso corpo técnico ele é muito diversificado. Porque desde a formação dos nossos estudantes de nível técnico, graduação, pós-graduação, nós visamos a integração desses estudantes nesse ambiente industrial e de desenvolvimento para justamente plantar a sementinha ali para aquela formação ela ser aplicada, direcionada e com uma formação de alto nível para que esses estudantes, desde a sua formação inicial, ele tenha esse contato com o desenvolvimento da tecnologia. E por isso a nossa instituição é uma instituição que integra todo esse ecossistema, visando desde a formação, a integração desses estudantes com os projetos do nosso Centro Tecnológico do Senai Cimatec, junto ao corpo de colaboradores que vai desde nível de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores renomados estão dentro do nosso time, para que cada... A quantidade, assim, só para o pessoal que não conhece, aproximada também. Hoje o Senai Cimatec ele conta com um time de colaboradores de cerca de 1.300
colaboradores, mas dentre eles temos também muitos bolsistas, pesquisadores que estão junto conosco para o desenvolvimento de demandas de pesquisas. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a doutora Lília, que é um expert em toda essa situação de formação profissional do Senai Cimatec. Até agora nós falamos assim de uma maneira genérica, mas logo após o intervalo nós vamos dar alguns exemplos. Eu quero que a doutora Lília dê alguns exemplos de tecnologia que pode ser aplicado e que você que está nos assistindo pode se informar melhor do que é possível ser feito lá. Vamos para o intervalo e voltamos já. Muito bem, estamos aqui entrevistando a doutora Lília Guarieiro, que é doutora em Química, tem uma experiência profissional muito grande e é do Senai Cimatec, lá da Bahia, de Salvador. Então, nós conversamos na primeira parte aqui muito sobre o que o Senai Cimatec faz, dando algumas orientações de como as pessoas podem acessar o Senai Cimatec. Mas, para facilitar a compreensão, eu gostaria de pedir para você, Lília, de dar alguns exemplos de tecnologias que estão sendo desenvolvidas ou que foram desenvolvidas lá no Senai Cimatec, para que a gente demonstre assim, com mais sensibilidade para que as pessoas falem, pô, eu tenho um problema parecido com esse, então vamos lá, vamos procurar o Senai Cimatec. Bom, Donizete, são vários cases, né, que nós temos, que eu poderia estar trazendo aqui, mas eu vou trazer destaque inicialmente para 2 cases que atualmente nós estamos trabalhando, o time do Senai Cimatec está trabalhando nele. Um case é a preocupação de uma empresa para a parte energética, né, onde a Equinor, né, uma empresa internacional do setor energético, juntamente com o Senai Cimatec, iniciou o desenvolvimento para trazer sustentabilidade agroflorestal para a região de Mata Atlântica, né? Então, o foco é na integração do processo de produção de oleaginosas junto a essas áreas agroflorestais, através de reflorestamentos e utilização de oleaginosas adequadas, onde essa conexão, essa integração da produção da oleaginosas com o reflorestamento dessas regiões de Mata Atlântica podem trazer vários benefícios utilizando várias tecnologias, né, de inteligência artificial, onde a gente pode estar utilizando técnicas de aprendizado de máquinas com um banco de dados que a gente pode estar gerando de informações que a gente tem hoje, atuais, sobre todas essas regiões, todos os tipos de plantio, manejo dessas oleaginosas, tudo que envolve esse processo, o ciclo de vida dessas oleaginosas, para que dentro desse contexto possam ser utilizados, otimizar todo esse processo visando a produção do biocombustível para, por exemplo, ser aplicado em um dos setores deles, que é a parte marítima, por exemplo. A gente pode hoje estar utilizando, direcionando a energia produzida no campo dos biocombustíveis para, por que não, a aplicação marítima, né? Olha que exemplo legal, né? Que tem aí a parte de mobilidade, transporte, nós temos a parte da agrícola, nós temos a inteligência artificial envolvida e nós temos o desenvolvimento também de combustível. Então, esse é um exemplo que está totalmente ligado ao que nós tratamos aqui, energia agro. Então, se eu tiver, por exemplo,
um desafio tecnológico de uma determinada cultura, eu falo assim, eu quero ampliar a produtividade dessa cultura utilizando inteligência artificial, utilizando novas técnicas de irrigação, por exemplo. Isso é um desafio que pode ser levado lá para o Senai Cimatec? Perfeito, estaremos prontos para ajudá-los, né, nesse desafio que a gente consegue conectar tudo hoje, até o clima, né, toda a parte de previsão do clima. Hoje, um dos focos principais também é captura de carbono, né? Então, dentro desse contexto, todo esse ciclo, a gente envolve nesse processo de pesquisa e desenvolvimento para a empresa. Bom, você falou do primeiro case. Qual que é o segundo case? O outro segundo case é do nosso Cimatec Sertão, né, que junto à operadora Shell, né, juntamente com o Senai Cimatec e outras instituições, nós estamos trabalhando em projetos que visam, dentro de um grande programa, né, chamado Brave, e que visa toda a utilização da biomassa, né, do agave, por exemplo, produzido, que é uma planta que é produzido, né, e está sendo produzido no semiárido, para a utilização da sua biomassa para a produção do etanol, né? Então, dentro desse contexto, trabalhamos, atuamos desde a melhor processo de cultivo, melhor espécie, melhores condições, toda a parte de mecanização, e vamos até a produção mesmo, propriamente dita, otimizando processos para a produção tanto do etanol de primeira geração e de segunda geração, oriundos dessa biomassa do agave. Muito bem. Se o pessoal que está nos assistindo agora, né, precisar de fazer algum desenvolvimento de alguma tecnologia, ele deve escrever, como que ele deve se conectar com o Senai Cimatec? Como é que é esse procedimento que vocês adotam lá para essa interação? Bom, esse procedimento ele deve seguir um contato, né, através das nossas redes do Senai Cimatec. Nós temos um contato onde podem enviar e-mails, contatos diretos com as diferentes áreas. A gente tem no nosso site. Feito esse primeiro contato, nós juntamos todo o nosso time para se reunir ou fazemos um convite para que, eu acho importante, né, e eu faço aqui um convite a todos que têm interesse de conhecer de perto o Senai Cimatec para ir fazer uma visita em todas as nossas unidades, lá em Salvador, no Cimatec, na nossa sede, no Cimatec Parque, Cimatec Sertão também. Nós podemos levar vocês para apresentar de perto todo esse case de projetos que nós temos. E, a partir desse primeiro contato, que pode ser ou diretamente com um pesquisador ou com um gestor da área que nós temos no Senai Cimatec, iniciar essa primeira conversa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de um contato que foi feito comigo, de uma empresa mineradora, onde eles tinham o desafio de melhorar o processo de identificação de minérios em uma determinada região, né? E através de tecnologias que foram desenvolvidas pelo nosso time lá do Senai Cimatec, o grupo de pesquisa que eu lidero também, eu atuo também nessa parte de mineração, nós conseguimos juntamente chegar no desenvolvimento de uma tecnologia onde nós conseguimos capturar nanopartículas que são emanadas desses minérios profundos e identificar que tipo de minério que existe a até 1.000 metros de profundidade, sem perfurar, sem precisar nenhum tipo de perfuração. Então, são desenvolvimentos que eu posso dizer assim, fora da caixa. A nossa ideia é sair da caixa, trazer um novo, para que através desse novo nós podemos levar sustentabilidade, uma economia circular para os desenvolvimentos, uma sustentabilidade financeira, ambiental,
e social também, que é muito importante para aquela empresa avançar no seu setor, né? Nós estamos diante de um programa agora que foi lançado pelo governo federal, que é a Nova Indústria Brasil, né? O que esse programa repercutiu, né, dizer, para o desenvolvimento tecnológico? Se já aumentaram as demandas? Como é que você está percebendo isso? O nosso sentimento é que o Cimatec ele vem crescendo a cada mês, ano, né? Então, a nossa demanda ela é alta e todos esses programas dão suporte para que a gente possa estar ajudando, contribuindo com todo esse desenvolvimento e todas essas demandas que chegam até nós. Mas podem vir de várias áreas, estamos preparados para receber todas essas demandas e atuar juntamente com todas as empresas para o avanço da sustentabilidade e atendimento, claro, a gente não pode deixar de falar aqui, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós temos aí várias metas para serem cumpridas, né? Dito isso, nós, além de toda essa preocupação com o desenvolvimento tecnológico das empresas, nós, buscando esse avanço da sustentabilidade, nós também temos em nossos cursos de formação especializações com um portfólio verde, para trazer tudo que é novo, para as tendências atuais e futuras, para que possamos formar pessoas que sejam capazes de ajudar e contribuir para esse desenvolvimento. Então, esse portfólio verde, hoje a gente tem cursos de especialização de veículos elétricos e híbridos, hidrogênio verde, economia circular, entre outros cursos, captura de carbono, para que possamos formar os nossos estudantes que estão vindo aí da graduação em áreas específicas que estão demandando hoje de pessoas de alto nível para avançar aí com a tecnologia nas empresas. E esses desafios tecnológicos, doutora Lília, eles podem ser apresentados por uma empresa ou por um grupo de empresas, por uma entidade que representa um setor, não é verdade? Pode ser feito dessa maneira também ou tem que ser somente por uma empresa? Não, perfeito. Excelente pergunta, Donizete. Todo desenvolvimento não precisa necessariamente ter uma grande empresa. Nós podemos unir uma pequena empresa, startups, junto a um desafio tecnológico que vai somar a essa grande empresa, porque às vezes a inovação que nós geramos lá dentro do Senai Cimatec, ela tem um desafio tecnológico tão específico que dentro do projeto a gente traz essas startups e pequenas empresas para formar e capacitar essas empresas para depois elas atenderem essa grande indústria nesse desenvolvimento, porque ela não vai abrir um novo setor dela para utilizar aquela tecnologia. Então, a gente já forma toda a cadeia que depois vai estar suportando até aquela tecnologia para ela estar ativa e sendo utilizada de fato, que não adianta nada desenvolver tecnologia para não ser utilizada. Então, o nosso foco é esse, é justamente que essa pesquisa desenvolvida ela seja aplicada o mais rápido possível na solução daquele problema. Bom, é exatamente isso. Eu tive a oportunidade de visitar o Senai Cimatec lá em Salvador e foi uma experiência muito grande, que nós vimos diversas tecnologias, até o desenvolvimento de óculos, né, personalizado, que uma startup, vamos chamar assim, desenvolveu lá e ela produz lá dentro do próprio Senai esses óculos que são personalizados, capacete para crianças com deficiência, que a má formação do cérebro e assim por diante. Então, eu acho que você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, pode e deve procurar lá o Senai Cimatec para que coloque esse desafio, essa vontade que a gente sempre tem de ser um inovador, de ser um inventor. Lá você vai poder conferir essa possibilidade. Não é isso, doutor?
É isso mesmo, e como estamos aqui, Energia Agro, né, toda relacionada a esse tema de energia, eu atuo com pesquisas nesse segmento. Uma que tá importante eu destacar aqui, que a gente está desenvolvendo lá junto aos meus estudantes, grupo de pesquisa, é também a utilização de resíduos da algaroba, veja bem, né, uma planta que a gente tem na região semiárida para a produção de biocombustíveis também, né, com seus resíduos, que é uma planta hoje que é direcionada para ração, farelo, né, de ração, e a gente hoje pode estar também transformando em um combustível. Então, aqueles que tiverem interesse nessa parte de biocombustíveis e tiverem qualquer dificuldade, podem procurar o meu contato, que eu vou estar prontamente aí para atendê-los e a gente discutir o que a gente pode estar trazendo de solução para as dores e os desafios que vocês encontram aí no setor. E se não for da minha alçada, a gente faz o direcionamento certo para a área e toda a equipe envolvida para bater um papo, entender e trazer a solução para esse desenvolvimento. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente poderia continuar aqui conversando com a doutora Lília, que é doutora em Química, professora da Universidade, lá do Senai Sematec, coordenadora do mestrado e profissional em desenvolvimento sustentável também daquela universidade, do Senai Sematec. E nosso tempo, como eu disse, já acabou. E eu gostaria que você que está nos acompanhando, ao agradecer a doutora Lília aqui pela oportunidade dessa conversa, que você nos acompanhe também pelas redes sociais, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, e traga seus questionamentos para nós aqui, formulando perguntas ou até sugerindo alguém que você gostaria que fosse entrevistado aqui por nós. Chega ao fim dessa forma, mais um programa Energia Agro, aqui do canal AgroMais. Até a próxima semana. Continue conosco. Um abraço.